Oi, gente, bom dia! Vamos estar dando início a mais uma aula da nossa classe de EBD do Nazatim. Hoje nós vamos estar dando continuidade à lição de número 12, que tem como tema entre indas e vindas. Hoje vamos estar falando da parte B da nossa lição. E semana passada nós conversamos um pouco sobre Elimeleque, Noemi e como Elimeleque e Noemi chegaram até Ruth. E hoje nós vamos estar falando quais foram os motivos para que Ruth seguisse Noemi depois de toda aquela tragédia que aconteceu com ela e com a sua família. Lembra que a gente comentou que Elimeleque saiu de Belém, que era a casa do pão, e foi até Moabe, que tinha como significado destruidor, para ali estabelecer a sua família, porque Belém estava passando por um momento de fome. Então ele fez o que ele achou que era certo ao seu coração. E infelizmente o final dele foi a morte, porque ele adoeceu e veio a falecer, e junto com ele os seus filhos também faleceram. E depois, após os seus filhos falecerem, Noemi, que era esposa de Elimeleque, decidiu voltar para sua terra natal. E então as suas noras, que entre uma delas era Ruth, falaram que iriam com ela. Porém, uma retornou, mas Ruth permaneceu. Ruth foi com ela até a sua cidade natal, abandonou os seus deuses, os seus parentes, e foi com Noemi para sua cidade natal, fazendo que o Deus de Noemi fosse o seu Deus, ou seja, o Deus de Israel, o nosso Deus, fosse o seu Deus. Então, hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre isso, sobre o motivo, sobre o que Ruth viu em Noemi e no Deus de Israel, para que ela abandonasse tudo aquilo que ela conhecia, tudo aquilo que ela tinha como certo para ela, né? Para poder acompanhar Noemi. Então, vamos estar orando para a gente dar início a essa lição, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, nós agradecemos a Deus pelo teu amor e te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza durante essa lição, que o Senhor ministre os nossos corações, que nós possamos estar com a nossa mente, com o nosso coração aberto, Pai, que nós possamos ter um coração ensinável, para que nós possamos estar, Senhor, sempre dispostos, ó Deus, a ouvir a tua voz e a fazer a tua vontade. É o que nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, o que é que motiva a Ruth a seguir Noemi? Ruth, ela foi guiada pela fé na direção da vida. E pela fé de Ruth, ela foi incluída na história israelita. Eu queria conversar um pouco com vocês também sobre fé. O que é fé? A fé é a capacidade de extrair o melhor em situações de flagelo, enxergando o que ninguém mais vê, a não ser aqueles que andam pelo GPS de Deus. Ruth, ela foi guiada por Deus sem ela nem saber. E isso também vem um pouco do que a gente conversou na lição passada, sobre como Deus ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. Por mais que às vezes a gente não saiba, Deus está colocando as pessoas certas no nosso caminho quando a gente se dispõe a fazer a vontade dele. E quando ele também tem um plano de salvação para a vida daquela pessoa. E Ruth, ela foi guiada por Deus, ela foi guiada pela sua fé, sem ela nem saber. Então, como eu estava falando, né, a fé é a capacidade de extrair o melhor em situações de flagelo. A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas das coisas que você espera. Então, por mais que você esteja passando por um momento difícil, se você tem fé, você espera por dias melhores. E não, isso não é uma frase de coach ou de autoajuda. Isso é a realidade daqueles que crêem no nosso Deus. É a realidade daqueles que acreditam na sua palavra. Isso está escrito na Bíblia e isso precisa ser uma verdade para nós que acreditamos no Deus, que acreditamos no nosso Deus, que acreditamos em Jesus. Porque apesar das coisas estarem saindo do nosso controle, nós temos a fé de que o nosso Deus ele não perde o controle de nada e que tudo que a gente passa existe um motivo. Então, por mais que a gente esteja passando por uma situação difícil, nós temos a fé de que aquela situação vai melhorar, porque o nosso Deus ele não perde o controle de nada. Então, ter fé é isso. Por mais que você esteja com dificuldade,
você sabe que aquela dificuldade vai melhorar em algum momento e que você vai extrair algo bom daquilo. E até mesmo enquanto você está passando, você crê que você vai extrair algo bom durante esse processo. Então, isso é fé. E Ruth, ela foi guiada por essa fé. Ela foi guiada pela esperança de que o Deus de Israel tinha algo melhor para ela e para sua sogra, tinha algo melhor para sua vida. E então Ruth decide seguir Noemi sem qualquer pretensão. A sua motivação para deixar tudo era o amor por Noemi e a sua fé no Deus de Israel, um Deus que ela ainda nem conhecia, mas que ela se dispôs a servir porque ela tinha amor por Noemi. Ela sabia que Noemi era uma mulher abençoada, então ela foi guiada pela sua fé em Noemi. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa questão do amor de Ruth por Noemi. E eu queria também falar algo que o Senhor ministrou no meu coração sobre nós sermos exemplos para essa geração, para essa nação. Porque as pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus através das nossas vidas. Então, se as pessoas não enxergam Jesus através da nossa vida, se as pessoas não enxergam o amor através da nossa vida, o que vai motivar as pessoas a seguirem um Deus que elas não veem? E Paulo, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E ser cristão é isso, é nós sermos pequenos cristos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é poderoso para fazer todas as coisas, amém? Mas ele também conta com a gente, ele conta com o nosso testemunho para que as pessoas vejam ele em nós. Então, muito mais do que a gente apenas falar do amor de Jesus, nós precisamos viver o amor de Jesus. Através dos nossos exemplos, do nosso andar, do nosso falar, das nossas atitudes, nós precisamos demonstrar Jesus, porque isso significa ser cristão. E algo que entristece muito o meu coração é ver que em alguns momentos nós, como os cristãos, estamos nos posicionados de uma forma que não representa Cristo, que não representa o amor de Cristo. E isso faz com que as pessoas se afastem de Deus, se afastem de Cristo. Diversas vezes eu já ouvi, né? Para eu ser cristão igual tal pessoa, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, porque não há mudança de vida, não há mudança de caráter. Tal pessoa se diz cristão, mas é preconceituosa em diversas questões. Não digo preconceituosa no sentido de aceitar o pecado, mas na maneira como nós nos posicionamos em relação a isso. Consegue entender? Então, isso entristece muito o meu coração. Algo que eu também queria comentar é que essa semana, né, nós estamos vendo, infelizmente, o caso dessa menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e aparentemente também pelo avô durante 2, 3 anos. E ela veio a engravidar e, infelizmente, ela veio a fazer o aborto. Não estou aqui me posicionando em relação a questões ideológicas ou sobre o aborto em si, mas sobre o posicionamento dos cristãos em relação a isso. Algum grupo de cristãos foram na frente daquele hospital e começaram a chamar aquela menina de assassina. Então, uma pessoa que já estava completamente fragilizada pela situação que ela viveu foi chamada de assassina por pessoas que dizem que seguiam a Cristo. E eu acredito, pela fé que eu tenho no Senhor Jesus e pelo aquilo que ele ensina na sua palavra, que o Senhor Jesus, ele não se posicionaria daquela forma. Então isso entristeceu muito o meu coração, porque nas redes sociais eu vi diversas pessoas que não processam da nossa fé se posicionando contra o Senhor Jesus, falando que para ser cristão dessa forma, ou para seguir esse Deus, né, que eles chamavam dessa forma, eles preferiam permanecer do jeito que estavam, porque eles não acreditam num Deus que chamaria uma menina de 10 anos de assassina após ter sido estuprada e ter sofrido todas essas questões, né? Então isso entristeceu muito meu coração, porque um grupo de pessoas que dizem que seguem ao Senhor Jesus se posicionaram de uma forma que fizeram outras pessoas olhar para um Deus, para o nosso Deus, e não amá-lo da maneira como deviam amar e não querer esse Deus por conta de um posicionamento que os cristãos tiveram. E isso entristece muito o meu coração, não somente essa situação em si. Eu citei essa situação porque foi algo que, né, foi recorrente na mídia durante essa semana, mas diversas situações mais simples do nosso dia a dia mesmo, sabe?
na maneira como nós nos portamos. Então, Noemi, ela tinha um posicionamento de uma verdadeira serva do Senhor Jesus, do Senhor Deus, de Israel. E esse posicionamento, esse amor que Noemi tinha, sabe, essa postura que Noemi tinha, fez com que Ruth a amasse, fez com que Ruth quisesse o Deus de Israel, fez com que Ruth tivesse fé de o lugar para onde Noemi estava indo seria um lugar abençoado, um lugar na qual ela teria vida. Ruth, ela foi motivada por essa fé através do testemunho que Noemi deu para ela, apesar de todas as adversidades da vida delas. Então eu te convido nessa manhã, que foi o convite que o Senhor Jesus fez ao meu coração. Sejamos exemplos de Cristo, que as pessoas olhem para nós e que essas pessoas tenham fé em Cristo através das nossas vidas. Sabe? Que as pessoas olhem para nós e queiram esse Deus, assim como Ruth quis esse Deus de Israel por conta do testemunho da vida de Noemi. Que nós sejamos assim, que o nosso testemunho, que a nossa vida reflita o nosso Deus, reflita Jesus, para que as pessoas queiram esse Deus, para que essas pessoas queiram esse Jesus por conta da fé que nós procedemos, das nossas atitudes, da nossa maneira de agir. E então tudo que a gente planta no presente, a gente colhe no futuro. Se nós plantamos amor, nós vamos colher amor. Isso é a lei da semeadura, sabe? E como, né, aqui secularmente dizem, é um ciclo, né? Tudo aquilo que você faz, você tem de retorno. Isso também é bíblico. É a lei da semeadura, como eu já disse. Tudo aquilo que você colhe, você planta. Então, as nossas atitudes e as nossas escolhas que nós tomamos hoje vão gerar vida ou morte no nosso futuro. Aquilo que nós aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher no futuro. Se nós hoje vamos plantar um verdadeiro testemunho, nós vamos colher, né, salvação através do Senhor Jesus. Se nós plantamos amor, dedicação, sabe? Nós vamos colher amor e dedicação. Então, plante coisas boas, sabe? Tenha fé, dê bom testemunho e plante coisas boas no seu presente, para que no futuro você também colha coisas boas. E a lei dos Moabitas, a lei, ela excluía os Moabitas de uma participação das bênçãos de Israel. Os israelitas abençoaram Ruth, sabe? As mesmas bênçãos que tinha nos israelitas também passou para Ruth. E aqui, né, em Ruth 4:14 diz: todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel. Essa mulher, no caso, eles estão dizendo Ruth. Seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento faça com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. E então nasceu o filho de Ruth com Boaz. E no nascimento desse filho, Noemi pegou o menino no colo e disse: nasceu um filho. E lhes deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então, essa operação, né, da graça de Deus transcendeu uma maldição e elevou Ruth em alturas incomensuráveis de privilégio, colocando-a na linhagem real de Israel. E então, Ruth, né, gerou Obed, como já disse, que foi pai de Jessé, que Jessé foi pai do rei Davi. Então, Ruth, ela entrou nessa linhagem real de Israel. Então Jesus, ele acabou descendendo de Ruth. Então, dessa forma, Davi era seu bisneto e Jesus era seu descendente. E isso está aqui relatado em Ruth, né, 4, no versículo 18 e 22. Então, andar na direção de Deus é uma tremenda aventura e nós nunca vamos saber totalmente o que nos espera, mas nós temos em nossas mãos um manual de sinalização com todos os códigos,
sobrenaturais. Então, nós precisamos deixar que Deus ele nos guie. E esse manual se chama Bíblia Sagrada, sabe? Todas as instruções para que a gente tenha uma boa vida se encontram aqui na Bíblia. Nós precisamos ler essa palavra, amar essa palavra e ser exatamente o que a palavra cristão significa. Pequenos cristos. Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo para que a gente haja de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida e de acordo com o que Jesus faria nessa geração. Eu acredito que Jesus ele se posicionaria de maneiras muito diferentes na qual nós temos nos posicionados. E uma oração que eu faço, sabe, para Deus é pedir que Ele me direcione para que eu haja da maneira na qual Jesus agiria nessa geração. Para que as pessoas vejam em mim Jesus e para que eu haja da maneira como Jesus agiria. Então, faça essa oração também, peça para que o Espírito Santo ele te guie, para que você faça boas escolhas, para que você colha boas escolhas, os frutos dessas suas boas escolhas, sabe? Para que você seja guiado pela fé, para que a sua fé ela não desmoreça nesses momentos difíceis que nós passamos, e pedindo para que o Senhor ele nos guie. E aqui a conclusão da nossa revista diz assim: entre indas e vindas existe apenas dois caminhos, um que leva para um lugar chamado morte e outro que leva para um lugar chamado vida. Eles não têm volta. O que dá para fazer é pensar bem antes de escolher qual dos dois devemos tomar. A escolha correta fará toda a diferença entre um caminho de vitórias ou derrotas. Permita que Deus seja sempre a bússola a indicar o caminho pela qual você deve seguir. Amém? Então, essa foi a nossa lição 12. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo ele te guie na direção correta. Como todas as lições eu tenho terminado dizendo, eu vou dizer essa também. Façam boas escolhas, porque tudo aquilo que você colhe, você planta. Seja bom exemplo, seja imitadores de Cristo para que essa geração veja Cristo através da sua vida. E que assim eu tenho certeza que o Senhor Deus ele te abençoará, assim como ele abençoou Ruth, né, que foi que está na linhagem real de Israel, foi, né, que através da vida dela, da geração dela, descendeu o rei Davi, descendeu o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, por conta de uma escolha, de um passo de fé que Ruth teve. Então, essa é a lição que eu queria deixar para vocês nessa manhã, e que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas, para que nós realmente sejamos verdadeiros cristãos que refletem o amor de Deus. Amém? Vamos estar orando então para a gente estar terminando essa lição. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, nós somos gratos, ó Deus, pelos Teus ensinamentos, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor conta conosco, Deus, para poder manifestar o Teu reino nessa nação. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos guie, que o Senhor, Pai, nos abençoe para que nós sejamos, ó Deus, luz nessa geração. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, ministre cada vez mais no nosso coração a maneira na qual nós precisamos nos portar, Deus, nessa geração. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Continue ministrando, Senhor, a Tua palavra em nós. E através de nós, que a nossa vida, Deus, gere vida. E que o Senhor tenha liberdade em nós, ó Deus, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa semana. E sábado, às 5h30, nós teremos a nossa reunião pelo Google Meet, para que nós possamos estar debatendo um pouco mais sobre essa lição. Amém? Deus abençoe a todos.